Graças a Deus a inspiração vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, e eu acredito que todos que saíram daqui saíram com algo da parte de Deus, saíram com algo de diferente na sua vida. Pela palavra de Deus, que foi pregado no poder de Deus, do Espírito Santo, e todo mundo está a sair aqui alegre, curado. Esse ano vamos renovar, reavivaremos da vida. Sinto-me honrada, privilegiada em ter esse grande homem na minha vida. Esquece de Jesus. Terminamos em grande, foi uma grande bênção a palavra do Senhor. Só temos de agradecer a Deus por usar tremendamente o seu servo. O evangelista Gracia, que pregou a palavra, é um jovem abençoado por Deus. E tudo que sai numa pessoa abençoada agrada a todos quando recebe. O oleiro sempre ele faz subir o vaso, aleluia. Deus está dizendo para a tua vida hoje, o melhor está por vir, aleluia. E quando a palavra é bem pregada, ela nos fortalece. Nós recebemos a palavra e ficamos fortalecidas com a palavra. Sempre exortar em particular a juventude para que não pode sair, abandonar a palavra. Segundo o tema de hoje, próprio tema para nós que não podemos abandonar a nossa congregação. Apenas quando queremos algo da parte de Deus, mas quando Deus nos abençoa com aquilo que nós pedimos, nem temos a vontade de vir aqui dar o testemunho a Deus. Mas quando os teus inimigos olharem e falaram que chegou o fim dela, chegou o fim da família dela, chegou o fim da vida dela, quando você levantou os olhos, elevaste os teus olhos para os montes, e agora que você saiu desse problema, o que você tem que fazer é levantar a tua mão e dizer: louvado seja.
Seja bem-vindo a Angola à Última Hora, assim começamos o nosso programa. Aqui é a Tânia Pedro Rei e o projetor de mim é o Engenheiro Bravo. Aqui nós estamos na Mutamba, na área de Bela Vista e Mundial. Aqui estamos a seguir Evangelista Gracia André. Assim vamos acompanhar o Evangelista Gracia André aqui na igreja Ministério Ebenezer, no centro de Damasco. Aqui estamos aqui. Engenheiro Bravo, nos dá a imagem como é que começou a entrada, o nosso pastor orar para nós começar o culto, e a imagem como é que foi correndo diante deste lugar. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos de número 25. 125, desculpa. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o servo da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faça bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los-á ao Senhor com os que cobram a maldade. A paz haverá sobre Israel. Palavra do Senhor. Eu disse, a paz haverá sobre Israel. Meu amém. A paz haverá sobre Damasco. A paz haverá sobre Damasco. Glória, tu já está entregando assim ao nosso líder para uma palavra de nossa música e amor. Glória a Deus. Pede Deus agora. Amém. Isso, obrigado, Pai, Santo Deus, ó Pai. O anjo do Senhor é a capa do redor daquele poder da Zibra. Nós estamos aqui reunidos em teu nome, Santo Deus, ó Pai, para buscar a tua presença, para glorificar o santo nome. Pai, eu estou pedindo, Santo Deus, ó Pai, para aquele espírito ao contrário, para aquele espírito que vem do teu trabalho. Em nome de Jesus, que tem o poder, Pai. Nós repreendemos a porta. Todo espírito, Santo Deus, ó Pai, não ofensa. Pai, abençoa seu povo que está aqui reunido nesse lugar. Pai, abençoa que está no caminho e vai ficar no teu seio e vai falar com a tua palavra. Jesus, obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Pai, pela tua mão poderosa e bênção, Pai. Abençoa, Santo Deus, ó Pai, a juventude. Abençoa as mamães, abençoa os cooperadores, abençoa as cooperadoras, abençoa os obreiros desse centro da Damasco. Conheça o ministério da Ebenezer, em particular o teu servo, pastor, Pai, presidente nas tuas mãos. Abençoa os meus queridos, Pai, a diaconisa, Pai, cada diaconisa nas tuas mãos, a tua serva, Santo Deus, ó Pai, presidente das mamães, a diaconisa que está capaz nas tuas mãos. Abençoa a tua serva, capacita a tua serva, une tua serva, em teu nome a mulher, Santo Deus, ó Pai. Ordena a sabedoria que vem de ti, em teu nome a mulher, Santo Deus, ó Pai. Visita o seu povo nesse lugar, onde nós estamos aqui para ver a tua vontade. Visita o seu povo nesse lugar. No limite, Santo Deus, ó Pai. Qualquer coisa estranha, nós repreendemos agora em teu nome. Tira vazio agora em teu nome. Pai, a tua palavra que congrega o povo. A tua palavra que congrega o povo. Congrega, Santo Deus, ó Pai, nesse momento. O seu povo nesse lugar. Pai, mais uma vez nós somos muito obrigado, Pai. Esse lado nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. Nós estamos aqui reunidos nesse lugar, Pai, para buscar a tua presença.
Aleluia. Toca cada coração para a Deus, ó Pai. Toca cada coração. Toca cada coração. Obrigado ao pastor local Domingos Manuel e obrigado para a nossa mãe Diaque Vitória. Muito obrigado, que assim vimos, já vamos seguir como é que está a ser o coral, como é que está a diferença do coral aqui na igreja. A velhice vai soar, adeus a criancinha. Ô criancinha, aproveita de louvar, tu és a flor que ilumina o jardim. Quando a trombeta da velhice vai soar, adeus a criancinha. Ô criancinha, aproveita de louvar, tu és a flor que ilumina o jardim. Quando a trombeta da velhice vai soar, adeus a criancinha. Ô criancinha, aproveita de louvar, tu és a flor que ilumina o jardim. Quando a trombeta da velhice vai soar, adeus a criancinha. Ô criancinha, aproveita de louvar, tu és a flor que ilumina o jardim. Quando a trombeta da velhice vai soar, adeus a criancinha. Ô criancinha, aproveita que vai soar, adeus a criancinha. Ô criancinha, aproveita de louvar, tu és a flor que ilumina o jardim. Quando a trombeta da velhice vai soar, adeus a criancinha. Ô criancinha, aproveita de louvar, tu és a flor que ilumina o jardim. Quando a trombeta da velhice vai soar, adeus a diz, o dia vem, o dia vem. A vida do Senhor Jesus Salvador, Pedro está como um profeta, testifica aqui. Jesus vem, ainda profeta, Malaquia diz, o dia vem, o dia vem. Oh, vida, como um profeta, testifica aqui. Jesus vem, ainda profeta, Malaquia diz, testifica aqui. Jesus vem, ainda profeta, Malaquia diz, o dia vem, o dia vem. Dai o teu coração a Jesus, pois em tuas
Vamos orar ao Senhor. Gostaria de saber ao povo de Deus, durante a semana, que deu dízimo na casa do Senhor, para vir aqui em frente. Durante de segunda até sábado, que deu dízimo no Senhor. Venha aqui em frente. Vamos ser breve, por favor. Olhem para o público. Vou pedir ao pastor Gajamba, por favor, para vir aqui. Na medida que eu vou orando, ele vai estender as mãos nessas irmãs que deram seus dízimos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, Pai do céu e da terra. Meu Deus, mil graças te rendemos pela vida e respiração de graça. Pai Deus, obrigado pela manhã, Espírito Santo, obrigado pela esta tarde. Pai, quero te entregar essas ofertas toda a sua graça, meu Deus eterno. O Senhor sabe a mão que deu e a mão que deu ao Senhor. Vem abençoando o teu povo, cada jovem, cada mamã, cada papá, cada criança, meu Deus. Também quero te entregar as tuas servas, meu Deus, que deram décima parte da tua casa de oração, Senhor. Se trabalha, multiplica. Se fazer negócio, também multiplica. Abre as portas do céu, meu Deus eterno. Pai, obrigado pela saúde e dispensação de graça. Se estamos de pé, é pela tua graça. Se nós andamos, é pela tua santa e bendita misericórdia. Se nós estamos ali, irmão. Glória a Deus. A alegria aqui? Amém. Oh. Aqui há paz? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus estamos bem abençoados. Porque nós de manhã saímos, se nós estamos aqui pela sua graça. Também estamos abençoados com uma empresa TV. Meu Deus, é bonito isso. Aleluia. Amém. Por isso eu sempre dizia sempre, irmãos, vamos orar. À frente, a mais que não vai ser a mesma. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pela graça do Senhor, já temos uma empresa que está aqui. Isso, as informações vão longe. A igreja está sendo projetada, apresentar a imagem da igreja. Por isso, irmãos, o tema hoje é você para ficar. Temos então essa empresa, agora a última hora TV, e apresentadora dessa empresa, a nossa jovem Tânia Pedro. Onde que está a nossa apresentadora? Se apresentadora. Meu Deus. A realizadora desse trabalho, o nosso irmão Bravo Brito. Dá só um sinal, nosso engenheiro. Aleluia. Aleluia. Irmão, aquele que o pastor está falando, estou falando à toa, está falando para outra série. Fica na presença de Deus. Amém. Meu Pai do céu está no Senhor. Amém. Não sei, mas pode ficar aí no seu lugar. Muito obrigado. Temos então as congregações. Temos então congregação. Tem o seu líder, o nosso irmão, porque ele não contou aqui, está sendo apresentado. Tem muitas caras novas. Quem também conhece o nosso irmão pastor. O pastor Gajamba é o dirigente da congregação. Vem e vem.
juventude, congregação PIB. Onde eles estão? Coloca de pé então. Quando o carro varia, todo mundo vai variar. Você está na minha vida. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Temos que dar a congregação. Deus proverá. Seu líder. Pode comparecer. Eu pago no pé. O pregador não quer. Só primeiro para pregar e tal. Esse é o problema. Ele diz. Amém. Glória a Deus.
convidado, nosso irmão, não temos, né? Graças a Deus. Peço para convidar esse irmão aqui. A empresa que está aqui, agora a última hora, para todo o povo de Deus que está aqui neste lugar. Esse bem-vindo para todos. Nossos irmãos que estão aqui todos pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok, muito obrigado, que assim vamos começar, vamos seguir a pregação a partir do nosso evangelista Gracia André. Assim vamos seguir como é que vai ser a pregação. Muito obrigado para você que ficou aí nos assistir ou acompanhando essa imagem do grupo. Vamos lá ver como é que vai ser a pregação.
família, Deus abençoe, amém? Tom Damasco, Deus abençoe. Todos os líderes, cooperadores, que Deus abençoe, que continuem na seara do Senhor. Muito obrigado às diaconisas, às mamães, os jovens, o nosso jovem Paulo, nosso jovem Bruno Suma, aleluia. Está vendo muitos jovens novos aqui, também estou feliz por isso, aleluia. E não posso esquecer também os jovens lá do Emmanuel, Deus abençoe, amém? Por estarem até aqui hoje. Irmãos, vocês não sabem o que tivemos que fazer para estar aqui. Num carro onde só entra 5 pessoas, entram 6, aleluia. No táxi metemos no colo, mas tivemos que estar aqui hoje. Para louvar o nome do Senhor, aos homens de Deus, cooperadores, Deus abençoe. E o nosso grande homem de Deus, amém? Esposo da nossa irmã Suzy, amém? O Guinanga, o nosso irmão Guinanga, amém? Deus abençoe. E não posso deixar de dizer a esta grande mulher de Deus, ele não deu glória a Deus, tem inveja. O papá hoje diz a minha borracha, aleluia, o amor da minha vida, meu amor da mocidade, me aguentou com o cabelo, estava aguentado também sem cabelo. Quanto mais velho, melhor ainda. Aleluia. Deus abençoe. Continue sendo essa mulher bonita, abençoada, espiritual que tu és. Já me deu 2 filhos. E ainda está vindo mais 10. Aleluia. Deixa eu brincar. Dois, está mais 2, né? Pelo menos 4, pelo menos 4. Pai, vai aceitar 4 letrinhos. 4 letrinhos está bom. 4 letrinhos. Garcia Júnior já dá trabalho no pai, amor. 12. 12 não. Primo de Ismael, né? Acho que dá muita resolução. Então, mas Deus abençoe, amém, amor? Deus abençoe. Me conheceu, ainda não era nem cooperador. Era vice da igreja, mas não tinha nenhum cargo assim cooperador. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, porque Deus tem sido bom para conosco, amém? Essa empresa que está aqui é uma empresa abençoada. Estão aqui para nos abençoar com o nosso. Eu perguntei se era o nosso primeiro DVD. Você não ficou atento. Nosso primeiro DVD, amém? Levar o nome do Damasco distante. O canal do YouTube. E eles vão colocar lá essa mensagem, amém? E nós queremos também abençoar eles, que a partir de hoje o vosso telefone não pare de chover. Chover ligações para irem fazer trabalhos em nome de Jesus. E que essa empresa cresça cada vez mais. A igreja se concorda, diga amém. Vamos já abrir as nossas Bíblias. Eu estou a sentir uma energia positiva. Eu estou a sentir que alguém está com fome nesse lugar. Eu estou a sentir que alguém tem vontade de receber algo nesse lugar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 2. Vocês vão me ajudar a pregar, amém? Evangelho segundo escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Eu sei que é muito, mas eu vou ler rápido. Do versículo 1 até o versículo 11. Quem achou, diga amém? Amém.
E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, alguém diga vinho. Vinho! A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: faze tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já têm todos bebido bem, ou quando já estão bêbados, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar com o nosso Pai. Nosso Deus e nosso bom Pai, de graça nós te rendemos para agradecermos ao Pai. Obrigado. Chegou a hora de ouvir a tua palavra. Pai, nós estamos aqui pedindo, Santo Deus, a sua graça esteja neste lugar para abençoar cada teu servo e cada tua serva, ó Pai. Ajuda, Santo Deus, ó Pai, em particular o teu servo, que é essa grande responsabilidade e transmissão da tua palavra. Não é capacidade humana, mas sim o teu Espírito Santo para cada coração. Nós repreendemos agora em nome de Jesus qualquer barreira do Satanás. Sai agora. Escreveram Mateus, Marcos e Lucas. No livro de João, diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, estavam preocupados em mostrar os milagres, em mostrar as profecias que foram cumpridas. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, é um Evangelho que tem como foco a personalidade de Jesus. Por isso é que ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João quer mostrar o outro ângulo da vida de Jesus. Por isso é que João, logo no capítulo 2, ele nos apresenta não Jesus andando sobre as águas, não Jesus multiplicando os pães e os peixes, não Jesus fazendo uma grande cruzada, mas o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 2, ele veio nos apresentar Jesus em um evento social. Jesus a se divertir também com os seus discípulos. E a Bíblia diz que em algum momento nesse casamento o vinho acabou. Eu, quando não entendi, eu comecei a ler e eu pensei: como é que um homem vai dar casamento e vai aceitar que a bebida acabe? E quando eu comecei a estudar, eu comecei a compreender que os casamentos dos israelitas não são casamentos conforme os nossos.
Os nossos, depois de 2 dias de boda, cada um vai na sua casa. O máximo 3 dias de festa, cada um vai à sua casa. Mas já os judeus, eles não fazem assim. Um casamento pode durar no mínimo 1 semana ou mais. Eles convidam as pessoas e as pessoas ficam aí durante muito tempo. Eu não sei se foi uma má projeção, uma má planificação, ou se o moço, se o noivo que estava a casar era pobre, mas a Bíblia diz que em algum momento o vinho acabou. Aquele moço possivelmente era pobre, mas ele tomou uma iniciativa muito rica. Ele não teve o seu casamento sem enviar um convite para Jesus. Para Jesus vir ao seu casamento. É engraçado que muitas das vezes na igreja nós convidamos Jesus para tudo e menos para o boda. Aleluia. Quando você tem problema, vais convidar Jesus. Quando está a passar por uma dificuldade, vais convidar Jesus. Quando você vê uma irmã muito fervorosa na igreja, se calhar já estão a lhe apertar de noite. Por quê? Porque nós temos o hábito de convidar Jesus apenas nos momentos difíceis. Temos o hábito de vir à igreja apenas quando estamos a passar por dificuldade. Temos o hábito de vir pedir oração apenas quando queremos algo da parte de Deus. Mas quando Deus nos abençoa com aquilo que nós pedimos, nem temos a vontade de vir aqui dar o testemunho a Deus. E muitos de nós até aquilo que Deus nos abençoou para ser bênção, acaba sendo uma maldição. O irmão, quando não tinha cabo, vinha e pedia a Deus muito pelo cabo. Agora que tem cabo, ninguém mais lhe vê na igreja, já não para mais no bairro. A irmã, quando não tinha marido, pedia muito um noivo ao Senhor. Agora que Deus lhe abençoou com um noivo, para vir à igreja já tem que depender da aprovação do marido. A irmã que não tinha um emprego, agora tem emprego, já vem na igreja por escala. Não, eu vou ir hoje, não vou ir amanhã. Porque nós somos assim, nós somos ingratos. Muitas das vezes, quando nós estamos a sofrer, quando temos dificuldades, viemos à casa do Senhor e pedimos a bênção de Deus. Mas muitos de nós recebemos a bênção e essa bênção, em vez de ser bênção, se torna em maldição. Mas graças a Deus que Deus enviou uma palavra para a tua vida hoje. Se você convidou Jesus quando você estava a passar por dificuldade, quando você estava a passar por problema, quando teu marido te batia, quando teu marido não parava de beber, agora que você está na bonança, Jesus está dizendo para ti, não me convida apenas para ir te visitar na cadeia, me convida também para participar no teu boda. Aleluia. Eu não sei quantos estão aqui hoje e reconhecem que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Por isso é que quando muita gente se levanta e começa a falar mal da igreja, a falar dos dízimos e da oferta, a igreja quer ficar ricos e blá blá blá. Eu só digo, você não sabe o que Deus fez para a minha vida. Por isso que eu tenho que lhe adorar, lhe glorificar e lhe exaltar. Quem não entende de onde você vem, nunca vai entender o teu louvor. Quem não entende de onde Deus te tirou, não vai entender quando você começa a glorificar o nome do Senhor. Eu não quero apenas convidar Deus quando eu estou na penúria, eu quero convidar o meu Deus também na bonança. Aleluia. Os problemas que você passou, se não fosse Deus do teu lado, você colocaria uma arma na tua cabeça, você colocaria uma corda no teu pescoço, mas quando os teus inimigos olharam e falaram que chegou o fim dela, chegou o fim da família dela, chegou o fim da vida dela, quando você levantou os olhos, elevaste os teus olhos para os montes, e agora que você sair desse problema, o que você tem que fazer é levantar a tua mão e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Toca no teu irmão e diga, não estranha, não estranha, não estranha, não estranha, aleluia. Tem pessoas que quando vem na igreja começam a te dar olhada, começam a estranhar. Não liga quem está te dando olhada, é porque nunca saiu de nada. Você que já saiu da bruxaria, você que já meteu o bala na tua casa, você que gato via chorar toda hora, hoje Deus te libertou para ficar calado na
glorificar Deus. Começa a olhar seu irmão à esquerda, está a glorificar. Seu irmão à direita está a glorificar. Seu irmão da frente está a glorificar. Seu irmão da trás está a glorificar. Eu não quero saber quem está a glorificar, não. Eu vim aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Toca no teu irmão, liga para ele, convida Jesus no boda. Da parte de Deus, esse irmão não tem um sorriso, não tem um glória, não fez nada, não está se movimentando, está tipo Robocop. Olha para o outro irmão e diga: convida Jesus para o boda. Aleluia. Jesus para o boda. Não importa o que você está passando. Se é uma boa situação, não convida Jesus pro boda. Já queria saber, eu quis sair desse ponto, mas vou falar mais um bocadinho. O Espírito Santo está me falando: meu filho, fala. Irmãos, muitos de nós não estamos a receber mesmo um carro. É porque Deus sabe o que você vai fazer. Aleluia. 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 Porque tem pessoa que quando recebe o boda esquece de Jesus. Tem pessoa que quando está no boda esquece de Jesus. Irmã, quem te deu esse marido é Deus. Quem te deu esse filho é Deus. Quem te deu esse emprego é Deus. Quem te deu esse carro é Deus. Ontem eu fiquei muito feliz. Porque o nosso irmão, cooperador Gonga, foi lá em casa. Ele disse assim: evangelista, tem algo para te apresentar. Eu disse: como assim tem algo para me apresentar? Ele disse: estou a ver aí, está em casa, estou a ver aí. E ele veio, ele disse: eu estava para meter o carro para lavar na estação. Mas eu pensei, amanhã nós vamos ao Damasco. E vamos precisar de transporte. Eu vou falar. Irmão, você quando não tinha nada, teus irmãos, teus amigos eram da igreja. Agora que você está no boda, já tens amigo também que não é da igreja. Sabe por quê? Porque muita gente acha que Jesus é só para o tempo do sofrimento. Por isso é que eu fico chateado, que Deus me livre desse espírito. Daqueles homens que quando estão no sofrimento a mulher é uma, mas quando conseguem dinheiro já tem outra mulher. Falta de juízo. Porque quem está contigo no sofrimento tem que estar contigo no boda. Quem está contigo andar a pé tem que andar contigo de carro. Quem está contigo quando não tem dinheiro tem que andar contigo quando você tiver dinheiro. Quem está contigo quando você não é ninguém tem que estar contigo quando Deus te exaltar. Eu vou profetizar para a vida da juventude. Aqui vai sair pessoas aqui abençoadas em nome de Jesus. Vai levantar governadores nesse lugar em nome de Jesus. Levanta a tua mão para cima e diga: o meu boda chegou. E Jesus está no boda. Irmãos, agora vou desconstruir um pouquinho a pregação. Aleluia. O vinho fez quê? O vinho fez quê? O vinho acabou. Mas aquele homem pobre, mesmo sendo pobre, teve uma decisão rica. Convidou Jesus para o boda. E quando o vinho acaba no boda, Jesus já está lá no boda. Aleluia. Porque ele se lembrou
Jesus fez um milagre para a vida dele. Quando o vinho acabou, a Bíblia diz que Maria foi falar com Jesus. Eu não sei como é que Jesus respondeu para Maria, mas as mães já sabem. Se calhar Jesus respondeu com um sorriso no rosto. E Maria, Jesus disse, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas Maria olhou para o servo e disse, passai tudo o que ele mandar. Aleluia. Aleluia. Por isso que você não deve adorar Maria. Porque a palavra de Maria é, façai tudo o que ele mandar. O conselho de Maria não é para você orar para ela, Ave Maria, não. O conselho de Maria é, tudo que meu filho Jesus Cristo te mandar, você tem que fazer. Jesus Cristo dá a instrução, para todo milagre ter uma instrução. Jesus Cristo dá a instrução, façam isso. Quando tiraram aquele vinho, aquela água que estava naquelas talhas, e começaram a levar, a água se transformou em vinho. Quando o mestre Sala provou, eu não posso falar muito sobre isso porque o nosso irmão cooperador Fonseca já pregou sobre isso, senão vou roubar as dicas dele. Mas quando o mestre Sala provou, o mestre Sala falou, todos os outros homens colocam primeiro o vinho superior, depois quando todo mundo já estiver cansado de beber, colocam o vinho inferior. Mas você fez diferente. Quando o homem mete, realmente o homem mete primeiro o vinho superior, depois é que mete o inferior, para nos enganar. Mas quando Deus faz de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Deus nunca vai te tirar de baixo para te baixar mais ainda. Deus sempre vai te tirar de baixo para te colocar em cima. O oleiro nunca baixa o vaso. O oleiro sempre ele faz subir o vaso. Aleluia. Deus está dizendo para a tua vida hoje, o melhor está por vir. Aleluia. Você acha que já provou tudo que você devia provar? Está por vir. Não desfaleça, não se cansa, não desista de Jesus, porque o melhor ainda está por vir. Não importa o que as pessoas falam, não importa o nome que te deram, se já está te chamando em baca, ou se já prepararam todos os males para a tua vida, mas Deus manda profetizar para você, o melhor ainda está por vir. 2020 vai ser diferente de 2019, porque 2019 é o vinho velho, 2020 vai ser o vinho superior. E quem acredita dá um sinal, glorificando o nome do Senhor. O melhor está por vir, o melhor está por vir, o melhor está por vir, aleluia. Não desfaleça, não fica triste porque a minha vida acabou, porque já não tenho mais nada, porque eu vou morrer, essa doença vai me levar na curva. A Bíblia tem nenhuma ferramenta preparada contra ti, prosperará. O melhor! Profetiza para a tua vida e diga, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Diga, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Jovem, você que perdeu o emprego, não desfaleça, o melhor está por vir. Faça de novo o currículo, saia à luta, porque Deus vai abrir portas aonde não há portas. Mamãe, você que já parou de orar pelo teu marido, já desististe da vida dele, já falaste que vai sair de casa, vai voltar na casa da mãe, mas Deus está dizendo, segura firme aí, porque o melhor ainda está por vir. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. O melhor está por vir. Vamos sentir algo profético nesse lugar. Aleluia. Segura na mão do teu irmão, quero que você profetiza para ele, diga, o melhor está por vir, aleluia. Você pode não conhecer esse irmão, mas segura na mão dele e diga, o melhor está por vir.
está por vir. Coloca um sorriso no rosto, o melhor está por vir. Vai fazer de novo o cabelo, porque o melhor está por vir. Mamãe, prepara um vestido mais bonito e sai amanhã o melhor. De fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Diga comigo, vinho. Mais alto, vinho. Tinha o vinho antigo e o vinho novo. O vinho antigo representava a antiga aliança. O vinho novo representava a nova aliança. O vinho antigo foi feito através da mão de um homem. Aleluia. A lei veio através da mão de um homem chamado Moisés. Mas o vinho novo não foi feito através da mão de um homem normal. Ele foi feito por um milagre, que é Jesus Cristo de Nazaré, nascido de uma virgem. Aleluia. O vinho antigo acabou, mas o vinho novo até que Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia. Quando nós falamos de vinho, nós estamos a falar de duas alianças, a antiga e a nova. Posso ensinar um bocadinho? Aí é que eu entro no tema. A Bíblia diz, antes de Jesus subir, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Só provou o segundo vinho quem não saiu do boda quando o vinho acabou. Porque os que estavam na festa, quando viram que o vinho acabou, os beberrões falaram: ué, a malai do boda, já não tem mais vinho. Mas os que ficaram em Jerusalém, aleluia, 50 pessoas já estão a entender onde é que eu estou aí. Fica na tua congregação. O primeiro mandamento para receber a segunda aliança, Jesus disse: ficar em Jerusalém. Eu sei que o vinho aqui no boda da Jerusalém já acabou, mas aquele era vinho de Moisés. Mas vocês ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Tem vezes que para ir você tem que ficar. Você não entendeu? Aleluia. Tem muito crente que quer ir. Não basta ver demônio que expulsar. Basta ver algo que ir. Basta ver cruzada que ir. Mas Deus está dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com o vinho aonde há contenda. Aleluia. Mas Jesus dá uma outra opção: mas enchei-vos do segundo vinho, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ah, você não entendeu? Aleluia. Toca no teu irmão e diga: fica cheio do Espírito, fica cheio do Espírito. O que Jesus está dizendo é que esse vinho de Moisés está acabado, mas vai chegar um vinho que eu vou dar para vocês. Vai ser um vinho tão forte que aqueles que vão vir das diferentes partes do mundo, quando olharem para os homens que estão em Atos capítulo 2, eles vão dizer: esses estão bêbados. Pedro levantou e disse: não, eles não estão bêbados, é a promessa de Deus que caiu sobre nós. Eu fico um pouco entediado com os crentes que entram na casa de Deus e querem se comportar. Aleluia. Eu meti esse cabelo novo, eu tenho que me comportar. Essa unha fiz num salão lá na Mutamba, eu tenho que me comportar. Esse salto alto, comprei 15 mil na boutique Sônia. Essa pistada que eu coloquei não é aquela que colocam e que depois sai de uma semana, não. Essa é de 15 mil, essa é de 5 mil, essa é pistada das noivas. Ei, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não veio aqui na igreja para entrar para a tua vaidade, não. Você veio para louvar e
confessa para ele, diga, eu estou bêbado. Eu estou bêbado, eu estou bêbado. Aleluia. Eu estou bêbado do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ficar na casa do Senhor. Eu tenho que ficar na minha congregação. Porque aqui onde Deus me fez, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho que adorar o nome do Senhor. Porque quando eu estou aqui, não sou eu mais. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais a minha carne, mas é o meu Espírito. Quando você vem na casa do Senhor, aleluia. Quando você vem na tua congregação, não vem para mostrar o que você veio para mostrar, aleluia. Não vem para mostrar o novo vestido que você comprou, não. É por isso que a igreja tá caindo na frieza, tá caindo em crentes vaidosos, tá caindo em crentes que quando não tem fato novo não vem na igreja, quando não tem vestido novo não vem na igreja, quando compra algo lá na Praça da Mulher, começa a falar com a amiga fulana, vai me sentir, ninguém vai te sentir aqui, aleluia. Nós vamos para sentir o Espírito Santo. Não saia da tua congregação. Diga mais uma vez, não saia da tua congregação. Aleluia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Irmãos, Deus quer te encher com o seu Espírito Santo. Deus quer te dar o segundo vinho. Você pensa que vir na igreja, esse tempo de religião já acabou. Você pensa que vir na igreja é só porque estás a vir na igreja? Vir na igreja é só porque é hábito vir na igreja? Vir na igreja é só porque senão a mamãe do coral vão me falar? Não. Vir na igreja é uma experiência com Deus. Vir na igreja é estar no boda com Jesus Cristo, aleluia. É estar é receber da parte de Deus o fogo do Espírito Santo. Os homens em Atos 2 não aguentaram e começaram a falar em línguas. Começaram a falar em línguas, sabe por quê? Porque eles sentiram algo que veio da parte do Senhor. Vem na igreja há 30 anos, mas não muda. Canta no coral, mas não muda. Faz isso, aquilo, mas não muda. Ô mestre Sala, Deus está dizendo, você tem que provar o segundo vinho. A prostituição você vai deixar, a calúnia você vai deixar, você não vai se importar, você vai vir louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Temos que voltar ao primeiro amor. Aleluia. Não saia da tua congregação. Não saia de Jerusalém, porque é aqui onde Deus está te revestindo. É aqui onde Deus está te enchendo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. É aqui onde Deus está te renovar. Aleluia. Você não pode aceitar vir num culto e sair da mesma forma. Você entrou seco, está saindo seco. Você entrou sem nada, está saindo sem nada. Você entrou sem bênção, está saindo sem bênção. Não. Onde tem o Espírito Santo de Deus, ali é a liberdade, ali é a liberdade, ali é a liberdade, aleluia. Ali é a liberdade, ali o Espírito Santo de Deus opera, ali o Espírito Santo de Deus toca, ali o Espírito Santo de Deus muda. Em nome de Jesus eu estou a profetizar para o Emmanuel uma nova etapa, uma etapa de mudança, aleluia. É que os paralíticos vão vir aqui e vão sair a andar, entre os doentes vão vir aqui e vão sair curados, aqueles que estão entrando aqui com demônio, aqueles que estão entrando aqui amarrados com corrente, com maldição familiar da primeira, da segunda, da terceira geração, mas quando entrar aqui vão sentir alguma coisa do Espírito Santo de Deus, e quando sair vão sair uma pessoa diferente, porque ninguém foi se encontrar com Jesus
você mudou de cosmético, você vai dizer, eu mudei de creme. Agora o meu creme é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Você que era medrosa, não consegue dormir de noite, sempre está procurando quem está vindo te apertar. Hoje Deus vai te tomar, hoje Deus vai entrar na tua vida, e aquilo que você não conseguia fazer, agora você vai fazer. Você que foge os gatos, porque esse gato é feiticeiro, agora você já não vai fugir mais os gatos é que vão te fugir. Você que foge teu tio macumbeiro, não, se me preparou cala, você vai pisar na cala, mas não serás atingido, porque você tem o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. A Bíblia Sagrada diz, teu caião ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. A Bíblia Sagrada diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia Sagrada diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Espírito Santo está contigo. Levanta a mão para cima e dá um brinco de glória. Ai, 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 ai. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Essa doença não vai te matar, Ele está contigo. Esse problema não vai te matar, Ele está contigo. Esse problema que você passa não vai matar tua família, porque Ele está contigo. Está comigo. Não vos deixarei só, mas enviarei o Consolador. Agora deixa eu te falar. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quantas pessoas já te abandonaram. Eu não sei quem disse que vai te ligar e até agora não te ligou. Quem disse que vai te ajudar até agora não te ajudou. Quem disse que vai transferir um dinheiro até agora ainda não transferiu, nem trouxe o dinheiro. Quem disse que vai te abrir uma porta de emprego até agora não te ajudou. Aleluia. Deus está dizendo, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ainda que o homem te abandonar, eu, Deus, não te abandonei. Não ignore a minha presença. Saiba que mesmo na tribulação, mesmo no problema, mesmo na dificuldade, eu, o Senhor, estou contigo e eu vou te guiar. O Espírito Santo está a falar para alguém aqui hoje, aleluia. O homem pode te abandonar. O homem pode te abandonar. Teu marido pode ter feito as malas e ele foi. Mas Deus está aí contigo. Ele é o pai do órfão. Ele é o marido da viúva. Ele é o Espírito Santo de Deus. Nós entramos no culto, nos lembramos de todos menos do Espírito Santo de Deus. Mas Ele está dizendo, eu estou aqui. Ele está levantando a sua mão, está dizendo, eu estou aqui, meu filho. Eu vim para te consolar. Eu vim para te dar vitória. Eu vim para te fazer caminhar em meio à escuridão. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Ainda que todos os irmãos da igreja te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que a tua mãe e o teu pai te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que a tua esposa, teu marido te abandone, eu não vou te abandonar. Ainda que você perca o emprego, eu não vou te abandonar.
Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher
você não está falando com o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. Levanta a tua mão direita e diga em nome de Jesus. Diga mais alto em nome de Jesus. Tudo aquilo que está em mim ou na minha família, hoje a presença de Deus vai queimar. Em nome de Jesus. Todo mal saia. Esteja na tua vida. Traz só essa ajuda aqui para mim. Que a libertação esteja na tua vida. Que a libertação esteja na tua casa. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que tu leis. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu pela graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O tema vem na hora de cair em Jerusalém. Não abandone a sua congregação. Se o ano passado a intenção é para você sair, Deus está te convidando. Não abandone. É verdade. A mensagem que nós acabamos de ouvir, algumas pessoas, quando o dinheiro acaba, todo mundo te abandona. Naquela festa, muita gente começa, esses homens não têm capacidade, convida muita gente, agora acabou bebida, acabou vinho, vamos embora. Mas aquela mulher, cheia do Espírito Santo, disse, olha, cumpre aquilo que lhe falaram, cumpre a palavra de Deus. Quando você cumprir a palavra, não virá mais outra coisa na tua vida. O carro está estragado, vai vir novo carro. Aleluia, vai vir. Em nome de Jesus. Por isso, vamos permanecer na casa de Deus. Graças a Deus. Sendo assim, no meio do povo de Deus, tem uma pessoa que está aqui pela primeira vez, que ouviu falar da palavra, falou grandemente para a tua vida. Muito obrigado, nosso irmão evangelista. Deus continua abençoando, dá mais e mais da sua graça. É verdade. Muito obrigado mesmo. Todos os pregadores que passaram aqui, muito obrigado. Grandes pregadores falaram durante uma semana. Hoje estamos fazendo encerramento. O trabalho não vai terminar, vai continuar. Você que está aqui pela primeira vez, ouvi falar da palavra, faça um sinal para ser a Senhor Jesus Cristo, o Deus do Senhor da tua vida. No mundo tudo acaba, a vaidade acaba, boas casas acabam. Olha, a pessoa que está já no segredo, quer sair, porque já lá em cima, outras casas lá em cima, já está entrando a água. Porque muito bem, tudo que é do homem, tudo permanece. Está
salário de lâmpada, o salário secreto, não sei o que, as casas, daqui mais a 20 anos, irmãos, não será mesmo, porque tudo que é do homem, calma, mas de Deus, jamais. Aleluia, jamais. Você que está aqui pela primeira vez, acesse o Senhor Jesus. Venha conhecer Deus. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus vai te dar nova vida. Jesus vai te dar nova casa. Venha conhecer Deus. Você que está aqui pela primeira vez. Não temos ninguém. Não temos ninguém que queira decidir para Jesus. Todos somos peregrinos de Deus. Obrigado. Obrigado, Deus, pela presença de todos. Aleluia. Amém. Amém. Concedo nas tuas mãos, Pastor Domingos, que vai dirigir ao município de Capapo, Senhor. Aos nossos irmãos, ao Pai amado, que vamos para Emanuel, Senhor. Transporte que nos leva até o viagem por ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada mamã, cada papá, cada jovem, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos colocar todos os seus tronos da graça. Nós pedimos, agradecemos, no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Ok, assim agora nós estamos aqui com o evangelista Gracia André. Ele vai nos dizer como é que foi, como é que Deus inspirou para poder nos pregar. Isso que ele pregou para nós foi muito bom e vamos ouvir o que é que ele tem para dizer. Graças a Deus a inspiração vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus e eu acredito que todos que saíram daqui saíram com algo da parte de Deus, saíram com algo de diferente na sua vida. E eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a vossa empresa por estar aqui e cobrir esse evento que tem como protagonista o nosso Deus e não o homem. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem assim e que muita gente venha subscrever no vosso canal, venha colocar o like, porque as coisas de Deus, as coisas boas são para ser partilhadas. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Gracia, muito obrigado. Ok, aqui assim estamos com o líder, o pastor Domingos Manuel. Vamos ouvir o que é que ele tem a dizer, a palavra para o seu filho, pela essa palavra, permitir o seu filho pregar. Muito obrigado, pastor. Graças a Deus, nós estamos, em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus, Deus Todo-Poderoso, porque Ele é que dá vida e unção. Falando sobre a palavra, graças a Deus, uma boa palavra, e foi pregado no Espírito de Deus. Todos aqueles que estiveram aqui neste lugar, e tenha toda a certeza que pela palavra de Deus, que foi pregado no poder de Deus, do Espírito Santo, e todo mundo está a sair aqui alegre, curada, em particular, as nossas armas. Porque há pessoas que entendem que a cura é só física, corpo físico, mas o importante, a nossa cura, é a alma, espírito. Quando temos a paz, temos alegrias, ainda que nós tivemos corpo assim, doente, mas a alma fica mais forte, porque nós temos a palavra de paz. Esse é o sentido dessa palavra. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, pastor Domingos. Assim ouvimos a sua palavra. Como é que você se sente vendo as suas ovelhas neste lugar, acreditando na palavra, porque não é facilmente a juventude de hoje, acreditando na palavra, se dedicando na palavra. O que é que você sente? Bom, graças a Deus, é a preocupação da igreja, porque a igreja tem um papel muito importante na sociedade, para então, falando sempre, exortar em particular a juventude, porque não pode sair, abandonar a palavra. Segundo o tema de hoje, o próprio tema fala para nós que não podemos abandonar a nossa congregação. Isso se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, no seu versículo 25. E, por base deste tema, e a juventude também fora, que é boa palavra, para que não podia abandonar. Mas sobre o lugar, temos maior preocupação, estamos a orar a Deus, porque é um lugar que não está muito em condições. Queremos que podemos passar
para outro lugar, fica mais visível. Ok. Muito obrigado, pastor Domingos, muito obrigado. Assim ouvimos a voz do pastor Domingos, o líder da igreja. Assim ouvimos. Muito obrigado, pastor Domingos. Eu agradeço. Antes que eu obrigado. termine, eu quero agradecer a vossa presença. Faz mais uma vez. Não só termina só hoje. Vocês que vieram aqui. Faz mais vezes. Agora a última hora. É verdade. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Mulher, a esposa do Evangelho, Gracia André. Vamos ouvir o que ele tem a dizer depois de ver o seu marido, o seu esposo, diante do grupo, pregar a palavra. Como é que ela se sente? Sinto-me honrada, privilegiada em ter esse grande homem na minha vida. Dizer que é uma bênção, é um grande homem de Deus, é um homem que está a revolucionar o Evangelho aqui em Angola. E é só de louvar, sendo eu a escolhida. E a consciente a pregação, como é que... Foi uma benção grande, atendendo à semana de avivamento que tivemos, com um tema muito pertinente, muito glorioso. Terminamos em grande, foi uma grande benção a palavra do Senhor. Só temos de agradecer a Deus por usar tremendamente o seu servo. Okay, muito obrigado, mãe, muito obrigado por você. Bênçãos aí para vocês, felicidade aí no vosso casal. Amém. Muito obrigado. Vamos falar aqui com o Diáconos para nós saber como é que ele se sente depois de ouvir a pregação, depois de apreciar a pregação. Vamos saber como é que se sente. Boa tarde, pastor. Boa tarde. A saúde, graças a Deus, estamos bem. Eu queria, em primeiro lugar, corrigir, eu ainda não sou pastor, sou cooperador, mas sou secretário do centro. Acabando o nosso culto, nós nos sentimos aliviados no espírito, estamos felizes com Deus, porque é um programa que nós viemos a cumprir há 5 dias para cá, que são cultos de avivamento, e que tinha um tema: não abandone a sua congregação. Isto está baseado no livro de Hebreus, capítulo 10, no seu versículo 25. E nos sentimos felizes nesse encerramento deste culto. Muito obrigado. O que é que você deixa o irmão Gracia, pela pregação que ele nos deu, né? Alimentar, porque se alimentar é a alma. O que é que você deixa para ele que continue mais? O evangelista Gracia, que pregou a palavra, é um jovem abençoado por Deus. E tudo que sai numa pessoa abençoada agrada a todos quando recebe. Portanto, é uma pregação que sentimos a presença de Deus nos nossos corações. E queremos, portanto, incentivar a este jovem, orando para ele, que Deus lhe dá mais o talento de pregar, lhe dá mais aquela moção de pregar, e que tenha, tanto o Espírito nele, para que nós todos possamos ouvir a sua palavra quando mais vezes vem a pregar a sua igreja. Ok, muito obrigado, Diácono. Não é que não sabemos do homem, muito obrigado, que Deus te abençoe. Ok, aqui estamos com a nossa secretária das mamães. Vamos saber o que é que ela se sente depois de ouvir a pregação do nosso evangelista e Gracia. Como é que sente? Depois da pregação eu me senti bem, porque a palavra foi bem pregada. E quando a palavra é bem pregada, ela nos fortalece. Nós recebemos a palavra e ficamos fortalecidas com a palavra. Porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece. Obrigado, mamãe, muito obrigado. Antes ouvimos a nossa mamã da juventude. Ok, assim terminamos a nossa conclusão, assim temos a nossa conclusão aqui na igreja. Ok, aqui na igreja Ministério Ebenezer, Centro Damasco. Assim terminamos a nossa conclusão. Eu agradeço a Deus, porque essa palavra não só foi dada para outros, também eu recebi. Muito obrigado a você que está aí e você que vai nos assistir. E abraço para o Engenheiro Bravo, aqui a Tânia Pedro Rei. Abraço para vocês, amo muito vocês, família toda, que sempre siga nosso SIC, Angola Última Hora. Não deixam de assistir, porque tem sempre novidades, coisas da última hora chegando aí para você. Fica sempre ligada com o nosso programa, que assim você vai gostar. Beijo para você, meu filho Elias. Beijo, mamãe te ama.